Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre JSTL. Os objetivos são apresentar o JSTL, converter código scriptlet para JSTL com EL, mostrar como é que ficam os códigos, apresentar as funções, tags de propósito geral, formatação e SQL. Essa é a nossa agenda, JSTL, funções, as core, funcionalidades gerais, formatação e SQL. Bom, JSTL significa Java Server Pages Standard Template Library, então é uma biblioteca de tags do JSP, onde eu consigo usar essas tags dentro de páginas JSP para substituir os scriptlets na página, assim facilitando a escrita, a manutenção da página. Eu consigo obter código pronto a partir delas. A gente viu alguma coisa em EL, então a gente usa o EL também dentro do JSTL. Então a ideia é que a gente ganhe código, que a gente ganhe agilidade no desenvolvimento usando o JSTL, obviamente depois que você aprende o JSTL, né? Por exemplo, essa tag que a gente já viu aqui, ó, C7. O que ela faz? Ela cria uma variável chamada meu nome, então C7 var meu nome, cria uma variável meu nome, cujo valor é recebido a partir do que está dentro do seu atributo aqui. Então, que é $param.nome, significa que ele vai pegar um parâmetro que foi passado ou num formulário ou numa string, uma query string, né, com interrogação e comercial, chamada nome, e vai colocar dentro dessa variável meu nome que está sendo criada no escopo da página. Para usar nossas tags do JSTL, eu já contei para vocês, tem que adicionar uma tag lib. Sempre que eu tiver que usar uma JSTL, eu tenho que adicionar uma tag lib específica. Nesse caso aqui é essa tag lib do core que eu estou adicionando. Então, prefixo CURI HTTP, java sam com JSP JSTL /core. Isso aqui não é uma URL, tá? Não adianta colocar isso aqui no browser que não vai funcionar. Isso aqui é só para identificar a biblioteca de tags que você está usando. E aí esse prefixo é o prefixo que vai estar em todas as tags que eu vou usar para identificar aquela tag, né? De qual biblioteca de tags que está vindo aquela tag. C2 pontos e o nome da tag depois. Então o JSTL já está faz tempo aí no mercado, tá? Assim como todas as tecnologias do Java basicamente, tá? É composto pelo EL, por funções, tags de propósito geral, formatação, tags de SQL, XML, quer dizer, tem bastante coisa e tem bastante coisa que a gente não vai ver aqui porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar sobre as funções, as tags de propósito geral, formatação principalmente. E as de SQL é só para dar uma comentadinha com vocês, mas não que vocês vão usar, até porque vocês já devem ter assistido o vídeo sobre MVC e vocês sabem que a gente não vai fazer acesso ao banco de dados dentro do JSP, tá? Então vamos às funções. Então funções são um conjunto de funções auxiliares do JSTL que podem ser colocados dentro de expressões do tipo Expression Language. Basicamente funções de acesso a strings que nos ajudam bastante, tá? Para fazer isso eu tenho que adicionar uma tag lib, o prefixo que a gente usa por padrão é fn, dessa URI aqui, terminada com functions. Não pode esquecer de adicionar a biblioteca do JSTL no projeto, se for necessário. Então, se você olhar aqui aquela tag lib não está dando erro na hora de usar a tag lib, você tem que adicionar a biblioteca JSTL no projeto. E aí você usa, ó, dentro de uma expressão EL, dólar, abre chaves, fecha chaves, e dentro você coloca fn, dois pontos, a função. Por exemplo, fn, dois pontos, length, e uma string. Ele vai retornar para mim o tamanho dessa string. Eu tenho várias funções, eu tenho length, eu tenho to lowercase e to uppercase para converter para caixa baixa e caixa alta, eu tenho trim, eu tenho escape XML, que escapa os caracteres menor, maior e comercial, tá? Para evitar que a sua string, se ela tiver esses símbolos, dele tentar interpretar aquilo como uma tag na hora de mostrar no browser. Isso vai ser útil para evitar ataques do tipo XSS, quando você coloca um script num banco de dados, em algum lugar numa página, e ele roda aquele script quando você tenta mostrar na página. E aí umas outras funções, ó, contains, para verificar se uma string contém uma substring, contains ignore case, ignorando caixa alta e caixa baixa, end with e start with, para verificar se uma string começa ou termina com uma substring, né, se é prefixo ou sufixo, e assim umas outras. Tem duas aqui, ó, join e split. Join pega um vetor de strings e junta numa string só, usando um determinado delimitador, e um split que pega uma string, um delimitador e separa num vetor de strings, tá? A gente vai usar depois para fazer um exemplo essa string split aqui. Aqui tem alguns exemplos, ó, fn.length, to lowercase. Aí coloquei um exemplo com escape XML para vocês verem gerando os códigos não menor e menor, mas a entidade deles, né? O split,
quando eu coloquei uma string oi mundo e coloquei que eu quero separar ela como espaço, e daí, como isso aqui retorna para mim um vetor, eu mandei mostrar a posição 1, olha aqui, ó, colchetes 1. E aí, index of, quero procurar o índice da primeira ocorrência de exclamação dentro dessa string aqui. Então, testem esses exemplos aí, vejam eles funcionando. Então, como exercício, eu quero que vocês executem aquele trecho de código, que vocês criem uma JSP, e executem e vejam eles funcionando. Vamos às tags de finalidades gerais, do core. Então, para adicionar as tags do core dentro do teu JSP, você adiciona essa URI, que termina em core, com o prefixo C, que é o padrão, e daí você pode sair usando. Em especial, você tem uma tag chamada C2.out, que depois eu comento, tá? Essa C2.out, ela mostra algum conteúdo na tela, ela faz mais do que isso, tá? Mas ela mostra um conteúdo na tela, então você tem um value que coloca para você um $param.nome, aqui nesse caso eu estou mostrando um dado que veio num post ou numa interrogação, eu estou mostrando ele na tela. Essa tag é importante porque ela protege o teu sistema contra aqueles ataques XSS, isso é, vocês viram aquela função, deixa eu voltar aqui, essa função escape XML do JSTL, então o que o escape XML faz? Ele converte o menor, maior para entidades. Então essa out, C2.out aqui, já faz isso para nós também. Tá? Então se você estiver tentando mostrar uma string que tenha menor e maior, então ao invés de, na hora de mostrar isso aqui no browser, ele tentar executar, porque ele vai aparecer lá menor, qualquer coisa maior, ele vai mostrar esse conteúdo na tela para você. Tá? Ele vai mostrar esse símbolo, vai mostrar aquele símbolo lá. Tá? Quando eu for falar sobre esse out, eu explico um pouquinho melhor para vocês. Então, sempre que eu mostro coisas que vêm do banco de dados, dados de bins e coisas, eu sempre uso o cout, tá? Uma coisa que a gente vai ver mais para frente também. Então, as tags do core que nós temos para manipulação de variáveis, o C7 e o CRemove, para controle de fluxo, o CIF, CChoose, ForEach e ForTokens. Dentro do choose, para usar o choose, eu tenho o when e o otherwise, a gente vai ver também. Miscelânea, os out e o cat, para fazer try-catch, né? E para a manipulação de URLs, eu tenho o import, o redirect e a URL. Essas são as tags do core que nós vamos estudar. Então a tag C7 é usada para criar e atribuir valor a uma variável. E também manipular atributos de bins, que seria a segunda sintaxe dela. Basicamente, as nossas tags em JSTL, a maioria delas possuem duas sintaxes. Uma delas que começa e termina nela mesma, com o barra aqui. E outra que começa, não termina nela mesma e tem corpo. Em geral, essas tags com o corpo é para você colocar códigos e outras coisas que você quer que sejam atribuídas, tá? Então, vocês vão verificar essas duas sintaxes aí nas suas tags, tá? O C7, a primeira sintaxe dela para variáveis, ela recebe um atributo var com o nome da variável e value com o valor da variável. E aí você pode dizer em qual escopo você quer que essa variável seja armazenada, na página, na requisição, na seção ou na aplicação. Por default, ele vai armazenar essa variável no escopo da página. E a segunda sintaxe, a única coisa que você não tem é o value como atributo, e o valor ele é dado dentro, no corpo da tag. Na sintaxe para bins, você tem, ao invés de var, né, você está atribuindo a uma variável, você tem um target, que é um bin. Aí você diz qual propriedade você quer setar com property igual ao nome da propriedade, e value, o valor que você quer atribuir. Também a mesma diferença entre as duas sintaxes, quer dizer, se ela tiver corpo, o valor que vai ser armazenado no bin vai estar aqui no corpo, e você consegue colocar, executar códigos aqui que retornam valores para colocar dentro do value. Aqui tem um exemplo, ó, C7, var idade, value 10, então eu estou criando uma variável idade no escopo da página que vai receber o valor 10, e aqui no C7 eu estou pegando como target, né, estou setando um bin no escopo da seção, olha só, session scope.pessoa, tá, com a sintaxe de $, aí property, nome da propriedade que eu estou setando ali na pessoa e o valor que eu estou setando. Aqui tem um JCP de exemplo, ó. Tem um C7 var idade value 10, e aí eu estou mandando mostrar com EL a idade. Aí aqui tem um use bin do bins aluno, assumindo que aluno é um Java bin que tem uma propriedade nome. Tá? A gente já fez vários desses bins aí ao longo do curso, então vocês devem ter ele em algum lugar. Se não tiver, não tem problema, cria de novo, tá? Não tem estresse. Aí aqui useBin significa que eu estou instanciando um aluno no escopo da página. Aí estou setando ó, C7 target $aluno, abre chaves, fecha chaves, aluno, property nome, value hazard, e estou mandando mostrar com cout, né? Assumindo que toda vez que eu vou mostrar alguma coisa de um bin, eu estou mostrando com cout $aluno.nome. Claro que você poderia colocar só $aluno.nome,
né, abre chaves, fecha chaves e tal, que iria funcionar também, mas com cout é a prática correta aí. E essa é a tag C7, muito simples. O C7 com target tem a mesma funcionalidade do que a JCP set property. A única diferença é que a JCP set property ela recebe o nome de um bin lá no ID. E aqui no C7 target eu recebo o bin, por isso que eu uso uma sintaxe de EL aqui, né, para colocar o bin. CRemove, ele remove uma variável no determinado escopo, então, por exemplo, eu passo o nome da variável e digo de qual escopo que eu quero remover essa variável, page, request, session, application. Tá? E var é o nome da variável que eu estou querendo remover. Se por acaso eu não definir um escopo para a variável, ele usa o métodozinho findAttribute, portanto ele vai tentar pegar primeiro na página, depois no request, depois no session, depois no application. Se eu tiver duas variáveis definidas, por exemplo, uma no request e uma no application, ele vai remover a primeira que ele encontrar, no caso a request. Tudo bem? Então, CRemove é bem legal. É bom para você remover dados que tem na sessão, por exemplo. Você colocou um dado temporário numa sessão, porque você precisa de um escopo um pouco maior que o da requisição, mas menor que o da sessão. Então você colocou um dado na sessão, vai obter daqui umas 2, 3 páginas, e daí, a hora que você obteve aquele valor, você quer remover. Você usa C2.remove para isso. Aqui tem um exemplo bem simples de um CRemove. Você setou uma variável nome com raster, aí você manda mostrar o nome, você vai ver que vai aparecer. Você faz um CRemove do nome e manda mostrar de novo, você vai ver que não vai ter nada, não vai aparecer nada, vai ser vazio. Então façam esse exercício, executem esse exercício para ver a tag CRemove funcionando e entender o que ela faz. A tag C2.if ela é muito legal, ela faz um condicional. Ela testa uma expressão e verifica se essa expressão é verdadeira ou não. Se for verdadeira, ela pode executar um conjunto de ações aqui. Então ela tem duas sintaxes, uma que termina nela mesma, com barra maior, e outra que tem um corpo com as ações. A que termina nela mesma, ela é bem tranquila, ela testa uma expressão e coloca numa variável. Só isso que ela faz, consegue definir o escopo da variável que você quer. E a segunda, que tem as ações no corpo, é o if, como a gente mais ou menos conhece. Ele testa uma expressão, se essa expressão for verdadeira, ele executa essas ações que estão dentro do if. Nessa segunda sintaxe, eu também consigo definir uma variável para receber o resultado dessa expressão, né? Colocar num escopo, para eu não precisar verificar de novo essa expressão mais para frente, se for o caso. Basicamente é assim que ela funciona. Um detalhe importante é que o C2.if não tem else, ok? Não tem else. Para fazer else, eu uso uma outra tag que é a C2.choose. Aqui está a explicação que eu acabei de dar para vocês em relação aos atributos do CIF. Aqui um exemplo de if. Por exemplo, C7, estou setando um parâmetro, uma variável chamada parâmetro, que recebe param.valor. Então, esse param.valor, como ele é um param.valor, significa que eu tenho que receber ele ou de um formulário via post, ou através da query string. Aí eu estou testando. Se o parâmetro for maior que 10, aí eu vou testar. A condição deu verdadeiro. E aqui depois, então isso aqui é um exemplo de if normal, aqui, né, com ações dentro. E depois eu estou testando um if com uma variável. Por exemplo, se o parâmetro é maior que 10, então eu jogo esse resultado numa variável chamada resultado e depois mostro o resultado. Não se esqueça que para fazer isso daqui funcionar, você precisa passar um parâmetro, tá? Precisa passar um parâmetro com post ou na query string para fazer esse treco funcionar. Senão não funciona, né? É óbvio, né? Você não tem o param aqui, tá? Você não vai ver essa condição funcionando. Então façam esse exercício aqui também, testem com esses parâmetros. Aqui tem um exemplo que vocês vão usar bastante, tá? Que é um if testando se uma determinada variável está na seção ou não. Isso aqui serve para saber se o cara está logado ou não. Olha só que legal. É bem tranquilinho. Lembra que a gente comentou isso lá no começo, lá quando a gente falou sobre MVC, que a gente falou sobre login, a gente comentou sobre isso também. Então, C2.if, teste. Que teste que eu vou fazer? Eu preciso verificar se a variável logado está na seção. Então, eu faço testa se for empty, se for vazio, session scope ponto logado. Detalhe, colocar sempre session scope para evitar de ter um outro logado num escopo menor, tipo requisição ou página, e ele pegar a variável errada. Então, se for vazio esse conteúdo session scope ponto logado, lembrando, né, ele vai verificar se isso aqui é nulo também, tá? Então, se for vazio, eu vou setar uma mensagem, precisa fazer login no escopo da requisição e vou redirecionar para o login.jcp. Esse redirecionar para o login.jcp, ele vai parar a execução dessa página e vai redirecionar para lá, passando essa mensagem como parâmetro. Aí no login.jcp você mostra essa mensagem, precisa fazer o login, em vermelho, assim. Caso contrário, quer dizer, se o cara tiver esse dado aqui no session scope.logado, se der falso que isso aqui é vazio, aí ele vai mostrar
a sua página lindinha. Então, brinquem com isso daqui. Claro que para fazer isso aqui funcionar, vocês vão ter que colocar alguma coisa no escopo da sessão, mas como vocês já têm esse background de Java Web aí, vocês podem fazer isso tanto com JSP, tanto como Servlet, basta vocês pegarem um desses códigos e fazerem ele funcionar. Para fazer um condicional mutuamente exclusivo, a gente usa a tag setUse. Ela tem a seguinte sintaxe, setUse/setUse, e aí todas as condições que eu quero que sejam testadas dentro estão dentro de C:\when. Tenho vários C:\when, cada C:\when tem um teste, se esse teste for verdadeiro, executa as ações que tem dentro. Segundo o C:\when, se esse teste for verdadeiro, executa as ações que tem dentro. Se dois testes derem verdadeiro, ele executa o primeiro e daí cai fora, como se tivesse um break lá dentro. E aí, se nenhum desses testes aqui for verdadeiro, ele executa o que está dentro de otherwise. Seria como uma cláusula default lá do nosso switch case do Java. Essa é a explicação que eu acabei de dar para vocês em relação ao when, né, do teste e do otherwise. Podem dar uma lida depois. Se você precisar fazer if else, como eu comentei com vocês, basta você fazer um choose com um when e um otherwise, né? Porque daí, vejam, se esse when for verdadeiro, se essa condição for verdadeira dentro desse teste, vai executar as ações caso seja verdadeira. Caso contrário, vai executar as ações caso seja falso. Mas por que não fez um else lá no if? Porque não precisa, tá? O choose já faz isso daqui, então não precisa você criar um if else, mais uma tag para fazer isso, tá? O choose já resolve o nosso caso aqui. Aqui tem um exemplo, estou setando uma variável com o valor 75, né? São 7, variedade, velho 75. E aí um choose com 2 whens e um otherwise. Nesses dois whens ele verifica se a idade for maior ou igual a 60, mostra adulto. Se a idade for maior ou igual a 18, mostra jovem. Caso contrário, criança. Veja que tenho dois whens que dão verdadeiro, mas ele vai executar só o primeiro when que ele encontrar. Tá? Então esse comportamento é importante vocês testarem para ver ele funcionando. A tag foreach é uma tag legal porque ela faz laço e ela varre qualquer coisa, praticamente qualquer coisa dentro do Java, tá? Então eu tenho a seguinte sintaxe, se foreach, eu posso definir uma variável, posso definir o itens, esse itens é o que ele vai varrer, e a variável é que a cada volta do laço, essa variável recebe um item dessa coleção. Eu tenho var status, que é uma variável que me dá informações sobre a iteração, a gente vai brincar com ela mais para frente. E aí eu consigo fazer laços definidos com begin, end e step. Então de 10 a 20, de 2 em 2, coisa mais ou menos parecida com isso. Ou também eu consigo, com o begin, end e step, limitar a quantidade de elementos que eu estou varrendo dentro de uma coleção. E dentro do foreach, né, só tem a sintaxe com corpo com ações, então as ações que estão aqui dentro vão ser executadas a cada volta do laço. Então é um laço mesmo, só que ele varre qualquer coisa. Aqui está a explicação, as coleções suportadas são arrays, coleções, iterator, enumeration, maps e strings separados por vírgula. Também ele varre, tá? O foreach também varre strings separados por vírgula. Var status, então, como eu falei, é uma variável que mantém o estado da interação. Ela é uma instância dessa classe doida aqui, ó, loop tag status, e contém as propriedades current, que é o item da interação corrente, né, o valor, né, o dado da interação corrente, index e count, que é um número da interação corrente, né, o index começando em 0 e o count começando em 1. First e last são flags que indicam se é a primeira ou a última iteração, então vai ser verdadeiro ou falso se for a primeira ou a última iteração. E aí begin, end e step te dá os valores de begin, end e step da iteração, tá? Onde que você está. Vamos aos laços então, lá. For each, var i, begin 1, end 10, dentro tem $i, br. O que esse cara faz? Mostra os números de 1 a 10 na variável i. Então executem esse for each, vejam ele funcionando, isso é importante. E aí nesse mesmo for each, se eu colocar, além do begin, end e do var, colocar um step igual a 2, ele vai fazer de 2 em 2. De novo, façam esse cara funcionar, vejam ele funcionando, não basta você assistir aqui. Então aqui tem um exemplo do for each para vetores, tá? Um array. Como que eu faço para criar um array dentro do JSP para poder fazer esse for each funcionar? Senão eu não consigo fazer esse teste com ele. Então uma das maneiras é usando o fn:/split, que ele vai pegar essa string aqui, ó, batata, vírgula, cebola, vírgula, carne, vírgula, alho, com o delimitador vírgula. Então o f:/split gera para mim um array de strings a partir dessa string com esse delimitador dentro de compras. Aí eu faço o for each var str, quer dizer que a cada volta do laço str recebe uma string, e os itens é essa variável compras que eu acabei de criar aqui.
Então, a cada volta do laço, ele vai mostrar o str para mim dentro desse ul, faltou um barra ul aqui, dentro desses lis aqui. Então, ele vai mostrar isso. Eu também consigo criar um vetor de strings, né, um array, usando aquela sintaxe do Expression Language 3.0 com colchetes aqui, ó, tá vendo? Ó, colchetes, aí tem uma string, vírgula, outra string, vírgula, outra string, vírgula, outra string. Ele cria para mim. Mas se isso aqui não funcionar com vocês aí, dependendo das versões que você está usando, pode usar o fn split, que esse cara funciona sem problema nenhum. Se você precisar varrer só parte do array, então você tem um array inteiro, quer varrer só parte do array, você consegue delimitar ele com begin, end e step. Tá? O índice do vetor começa em 0, a gente já sabe disso. E os atributos são inclusivos, isso é, o begin e o end, se eu colocar begin 1, ele vai fazer o 1 também, o de índice 1. Se eu colocar 4 no end, ele vai fazer o de índice 4 também. Ok? Então ele vai até o 5º elemento lá. No nosso caso aqui, eu estou criando um vetor idades com aquela sintaxe do EL3. Olha aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, para a gente ver. Se você não conseguir fazer isso, faça com fn split, a gente já viu. E aí eu tenho um c:\for_each, var ida, que é o nome da nossa variável. Os itens que eu vou varrer são as idades. Mas eu quero começar no índice 1, então begin igual a 1, e quero terminar no índice 4, quer dizer que ele vai começar aqui índice 0, índice 1, 2, 3, 4, quer dizer que ele vai mostrar só 20, 30, 40 e 50 dentro desse $ida aqui. Tá? Então, testem esse exemplo e vejam ele funcionando. Também consigo varrer strings separadas por vírgula. Por exemplo, aqui estou setando uma variável chamada meses, que tem janeiro, vírgula fevereiro, vírgula março. E aí dentro do meu for each, eu pego essa variável meses e mostro cada um dos meses. Vai mostrar um por um. Veja que eu não precisei fazer nada, ele varre strings separados por vírgula. Se eu tiver um bin, nesse caso aqui eu tenho a classe universidade, implement, serialize, botei um atributo cursos, lá no construtor eu estou setando com um vetor de strings. E tem os setters e getters dele aqui. Se eu tiver esse bin universidade aqui, eu consigo fazer, ó, por exemplo, use bin, da classe pacote.universidade, aí consigo fazer um for each de um array mesmo que está dentro de um bin. Por exemplo, lá, ó, itens, u.cursos, né, com $, que está dentro dessa bin u que eu acabei de criar. Então, a cada volta do laço desse for each, a variável nome recebe um dos elementos desse vetor u.cursos aqui e mostra. Então, esse é mais um exemplo de como que eu consigo varrer um array, mas agora vindo a partir de um Java Bean. Aqui tem um exemplo de um for each bem legal, porque ele está pegando um dado chamado lista, de dentro do escopo da requisição, assumindo que essa lista é uma lista de pessoas, onde cada pessoa possui as propriedades, nome, e-mail, endereço e cidade. Então eu quero mostrar uma listinha. Seria mais ou menos o que você faria numa tela para mostrar os dados de uma listagem qualquer, lá de um CRUD que você tem. Estou mostrando isso dentro de uma tabela, então eu tenho um table fora do for each e um /table fora do for each também. Aí dentro do for each eu tenho o tr, que delimita uma linha, e dentro do tr eu tenho cada um dos campos que eu quero mostrar, dos dados dessa lista aqui de cada uma dessas pessoas. Então eu faço for each var pessoa, quer dizer que a cada volta do laço a variável pessoa recebe um elemento dessa lista, e os itens eu coloquei no escopo da requisição. Imagina que uma servlet colocou essa lista no escopo da requisição para nós. Então request scope.lista. E aí, a cada volta do laço, eu faço um cout, value, pessoa.nome, pessoa.email, pessoa.endereço, pessoa.cidade. Isso aqui é muito útil para você. Você precisa usar esse cara aqui no trabalho, tá? Aqui era para estar azul, né? Mas aqui também era para estar azul. Esse exemplo aqui é um exemplo usando var status para fazer uma lista zebrada, uma tabela zebrada. Essa tabela zebrada ela vai ser feita mudando a cor de fundo do TR. Tá? Você pode fazer de várias formas. Tá? Esse eu vou fazer de um jeito bem simples aqui, mudando a cor de fundo do TR dentro do for each. Então eu tenho um table/table fora do for each. Aí o for each vai pegar a mesma lista, né? request scope.lista dentro do items. A cada volta do laço vai receber a variável pessoa, com um elemento dessa lista. E aí eu tenho uma variável chamada status, que vai ser atribuída ao meu var status. Isso é uma variável que contém os dados das iterações que eu estou fazendo. O que eu faço? Então, dentro do meu tr, eu coloco o atributo style igual background color. Então, quer dizer que eu vou mudar a cor de fundo da minha linha. Aí eu coloco um el, $, abre chaves, fecha chaves. Status, que é a minha variável de loop, .index, mod 2. Isso é, se o status.index
for um número par, se for igual a zero, for um número par, eu vou pintar de cinza. Olha aqui, ó, ponto de interrogação, silver. Significa que silver vai ser colocado aqui nessa posição no background color. Caso contrário, eu vou deixar como white, branco. Você pode mudar de cor. Eu coloquei os dois aqui para você poder mudar de cor, colocar uma cor um pouquinho mais escura, uma cor um pouquinho mais clara. Executem esse trecho de código, vocês vão ver que isso daqui vai gerar uma tabela zebrada. Ah, mas eu não tenho esse request scope.lista. Gente, cria o bin pessoa com aqueles atributos, faça uma servlet colocar uma lista de pessoas dentro do escopo da requisição para vocês poderem pegar aqui no JSP. Uma tag parecida com o for-each é a tag for-tokens, tem mais ou menos os mesmos atributos, só que adiciona o atributo delims. O for-token serve para você varrer uma string delimitada, através de alguns delimitadores, tá? Quando você tem, por exemplo, uma string separada com barra, com traço, com ponto e vírgula, qualquer coisa assim, você consegue fazer o for-tokens para fazer essa varredura. Aqui tem um exemplo, ó, C2.forTokens, itens, por exemplo, www.tars.fpr.br, cujo delimitador é ponto e o var x. Então, a cada volta do laço, a variável x recebe uma desses trechos aqui dessa URL. Tá? Bem tranquilo, bem fácil de usar. Não vou me demorar muito com forTokens, porque o que nos interessa mesmo é a for-each. A tag cout, que eu comentei com vocês já, então ela possui esses dados aqui, esses atributos aqui. C2.out, então value, o valor que eu quero mostrar. O escape XML, se eu quero ou não escapar os caracteres XML. E o valor default, olha que legal, significa que se esse cara aqui for vazio ou nulo, ele coloca esse valor aqui, ele mostra esse valor. Então eu ganho um if com o cout. O cout também possui duas sintaxes, né? A sintaxe que termina nela mesma e a sintaxe que não termina nela mesma, termina com /cout. E o valor default está dentro, no corpo da tag. E aí eu posso executar um monte de comandos que eu quiser aqui dentro, tá? Aqui tem o exemplo do cout, não esqueçam de adicionar o tag lib, c2.out, value igual $param.nome, param.idade, e para executar esse cara eu preciso passar esses dois dados aqui como parâmetro, ou na query string ou via post. O escape XML eu já comentei com vocês, na hora de mostrar, troca o menor pela entidade que representa o menor, e-comercial LT ponto e vírgula, troca o maior na hora de mostrar por e-comercial GT ponto e vírgula, troca o e-comercial mesmo, se você tiver um e-comercial para mostrar, por e-comercial amp ponto e vírgula, troca o apóstrofe e troca as aspas. Por que isso é legal? Porque isso evita ataque XSS, cross-site script. Por exemplo, se você consegue chegar lá e colocar isso aqui no seu script, no seu bin, ou salvar isso aqui no banco, tá? Se você tentar mostrar isso daqui no site e não tiver o escape XML, ele vai executar um script JavaScript, vai conseguir pegar o dado que está ali, que você está digitando, vai conseguir fazer qualquer coisa com o seu formulário e executar e rodar esse script de algum lugar, tá? Ou rodar ali mesmo, tá? Então, o que acontece? Você precisa, na hora de mostrar os seus dados na tela, se a sua string tiver menor e maior, você precisa, ao invés de jogar isso aqui no HTML e correr o risco dele executar isso daqui, você precisa converter esses caracteres para caracteres que sejam mostráveis. Então, é o que o escape XML faz. Se tiver um menor, ele transforma em e-comercial LT ponto e vírgula, portanto, vai mostrar o menor para você e não interpretar aquilo como uma tag e tentar executar aquela tag. Aqui nesse exemplo é legal, olha aqui, ó, tem um C7 que tem uma variável chamada comprometido e o valor dela é um script, olha que bonitinho aqui, ó, script, alert, oi mundo, ponto e vírgula. Se eu tentar mostrar com EL simples, olha aqui, ó, dólar comprometido, você vai ver que ele vai executar esse alert para você. Não é isso que nós queremos. Se você tentar mostrar com cout direto, você vai ver que o escape XML está ligado por default. Então aqui ele vai mostrar esse script aqui para você. Você vai ver esse código, tá? Você não vai executar esse código. E se no cout você fizer um escape XML falso, ele vai se comportar como esse comando aqui do EL, né? Se no cout você colocar escape XML falso, vai se comportar como esse EL. Isso é, ele vai executar esse script alert aqui, esse alert oi mundo. Então isso aqui é para você tomar cuidado, porque sempre que você for mostrar qualquer coisa no seu JSP, você usa o cout e mantém o escape XML ligado. Quando você for mandar mostrar o fonte, né, o código fonte no HTML, você vai ver exatamente isso daqui, ó. Você vai ver que ele vai gerar o script para você, quer dizer, ele vai executar.
Depois ele vai, com o escape XML ligado, ele vai colocar as entidades, portanto ele vai mostrar para você o script. E aqui o segundo, com o escape XML desligado, ele vai colocar o script para você e, portanto, vai executar esse script aqui. Então, muito cuidado, sempre use cout. A tag ccat serve para fazer try-cat, tá? Então, todas as ações que estiverem aqui dentro, se por acaso gerar uma exceção, ele não vai capotar a sua página JCP. Se você definir essa variável var aqui, inclusive, a exceção que acontecer aqui dentro vai ser atribuída nessa variável, você consegue testar. Essa var aqui vai ser uma variável que vai ser do tipo, né, que vai ser uma exceção Java Lang Throwable. Tem um exemplo, aqui eu coloquei em scriptlet, porque se você colocar isso daqui em EL, não vai gerar exceção, tá? Ele cuida disso para você. Abrir um código scriptlet, out println 5/0. 5/0 vai gerar uma exceção, tá? Então eu coloquei ao redor um ccat, variável exceção, e mandei mostrar a mensagem, né? Esse aqui executaria o getMessage para mostrar a mensagem da exceção. Então executem esse trecho de código, vocês vão ver que ele funciona sem problema nenhum. Uma coisa legal que você pode fazer com a exceção é testar se aconteceu uma exceção ou não. Olha aqui, ó, ccat var e, né, a variável da exceção, as ações aqui. Logo depois do /ccat, você coloca um cif. Teste, se não foi vazio, ó, if teste $not empty e, quer dizer, se a minha exceção não for vazia, significa que aconteceu o erro, e aí você coloca um código se aconteceu o erro ou não, faz um forward, faz alguma coisa que você quer para tratar esse erro, tá? Então esse código junto aqui é bem legal, bem interessante. Aqui está o código todo, ó, ccat, var, exceção, o código que gera exceção, né, divisão por 0, e aí o if lá embaixo, ó, if teste $not empty exceção, que é o que está no var do cat, aí dentro mostra uma mensagem, exceção 2 pontos, e aí um cout com a mensagem da exceção. Então esse código é bem legal, funciona, podem usar aí. Aí nós temos tags de manipulação de URLs. Então, por exemplo, a c2.import, ela faz a inclusão do recurso do mesmo contexto ou de fora do contexto, né, da própria aplicação. É a mesma coisa que o JCP include, mas ele permite daí fazer a inclusão de páginas do fora da aplicação. Tem 3 formas diferentes de se fazer a importação. Então, se você não definir nenhuma variável, né, nem var, nem os atributos var, nem varHeader, que são os var e varHeader, o conteúdo ele vai ser importado, né, vai ser incluído e vai ser mostrado na saída junto com a saída do chamador. Tá? Ele vai fazer uma importação como a gente conhece, simples, tá? Como se fosse um request dispatcher include. Se você definir a variável var, que é essa daqui, o conteúdo vai ser colocado dentro dessa variável no escopo que você escolher com o atributo scope. Se você definir varReader, o conteúdo vai ser disponibilizado nessa variável como um Java I/O Reader, tá? Que significa que ele vai ser disponibilizado como um stream em Java. E aí você consegue abrir como se fosse um arquivo, digamos assim. Ok? Então é assim que é o funcionamento do import. Ele importa o que está em URL, né? O URL do recurso que vai ser importado, e ele importa dessas 3 formas, ou dentro de uma variável, ou dentro de um varReader, ou colocando, né, a saída dele junto com a saída do próprio JCP chamador. Aqui tem um exemplo de import, c2.import, URL igual cabeçalho.jcp. Aqui embaixo tem um exemplo com variável, ó, c2.import, aí tem uma URL aqui, http://emmentas/ficha2/648 var saída. Significa que ele não vai incluir essa página aqui, esse resultado dessa requisição no chamador, ele vai colocar dentro da variável saída. Aí eu mandei mostrar a variável aqui, ó, saída, ó, com cout. Por que eu mandei mostrar com cout? Porque eu não quero que o HTML seja executado, eu quero que ele seja mostrado o código. Então vejam esse exemplo aqui dentro de um JCP, vejam ele funcionando, vejam se ele consegue adicionar esse sitezinho ali. E aí a URL de importação, né, o que você coloca no atributo da importação, essa URL pode ser tanto absoluta como relativa. Ela pode ser absoluta no exemplo que eu coloquei lá, http://, eu fui lá e taquei a URL que eu quis adicionar, tá? Pode ser relativa de 3 formas, relativa ao próprio contexto, mas relativa à página onde eu estou, tá? Por exemplo, se eu estou dentro de uma pasta.
e relativa a um outro contexto. Então, são 3 formas de fazer a importação da URL, tá? Quando a URL é relativa ao próprio contexto, quer dizer, na mesma aplicação, eu começo a URL com barra e coloco a página que eu quero importar. Então, ela começa com barra, ela é relativa ao próprio contexto, significa que ela começa na raiz de contexto. Não importa se eu usei var ou não, né? Nesse exemplo tenho var, mas não importa, tá? Eu estou falando de como que eu importo a URL aqui. Se ela for relativa ao próprio contexto, mas relativa à página, isso é, dentro da pasta, eu não coloco a barra na frente da URL. Aí, se o meu JSP estiver dentro de uma pasta, ele pega esse exemplo aqui, listagem.html, dentro da própria pasta, ok? Aqui, se eu colocar uma barra, ele vai pegar lá na raiz de contexto. E relativa a outro contexto, aí eu uso o atributo context. Aí os dois tem que começar com barra, né? O context tem que começar com barra e a URL tem que começar com barra também, porque como eu não tenho como fazer, né? É um contrassenso eu fazer ele relativo a uma pasta, porque eu não estou numa pasta, eu não estou naquele contexto, naquela aplicação. Então, todas as importações que são feitas de outro contexto são relativas à raiz de contexto. Então, tem que começar com barra na URL aqui. Então, são os 4 tipos de importação que eu posso fazer com o C2.import. A tag C2.import também recebe parâmetros ou permite você passar parâmetros para ela com a tag C2.param. C2.param tem 2 atributos, que é o nome e o valor, né? Name e value. Um detalhe importante sobre o C2.param dentro do C2.import, tá? Então você coloca C2.import passando os parâmetros dentro, é que você está passando esses parâmetros na URL, isso é, com um ponto de interrogação. Ele vai gerar uma URL com um ponto de interrogação, nome igual a valor. Significa que do outro lado, onde você está importando, para pegar esses parâmetros que você está passando, você tem que usar $, abre chaves, param.nome. Tá? Você não está passando no escopo da requisição e sim como parâmetro, isso é, tem que usar $param, ou lá, por exemplo, numa servlet, pode fazer request.getParameter. Então tá aqui alguns exemplos, ó, C2.param, nome, name, nome, value e hazer, C2.param, name, e-mail, value, $param.email, porque veio, né, esse param. E o param também tem uma sintaxe que você pode setar o valor dele no corpo, tá? Se você não fechar ele com barra e fechar ele com barra param, você pode colocar um conjunto de comandos aqui que geram o valor do param. Aqui tem um exemplo, ó, import, URL, targetpage.html, estou passando, ó, nome, hazer, idade e 22. Esse cara aqui vai fazer a importação do targetpage.html, mas vai gerar para você a query string com ponto de interrogação, nome igual a hazer e comercial igual a idade igual a 22. A tag CURL, ela é uma tag que cria uma URL para nós, mas a parte legal é que ao invés de só criar a URL, também usa a codificação de caracteres correta e reescreve URLs relativas quando eu preciso, tá? Então eu faço bem simples, ó, C2.url, value igual a página que eu quero gerar a URL. Então eu tenho 2 sintaxes, uma sintaxe que termina nela mesma, outra sintaxe que termina com corpo, passando parâmetros. E os parâmetros funcionam exatamente igual ao CImport. Isso é, ele vai gerar na sua query string, né? Nome igual a valor, beleza? A URL eu posso criar uma URL fora de um contexto com context. O value me diz a página que eu quero gerar e eu posso gerar essa URL dentro de uma variável também, para poder usar ela várias vezes depois. E essa variável eu consigo dizer um escopo, né? Sempre que eu tenho uma variável dentro do JSTL, eu tenho também o parzinho, que é o escopo, para dizer em qual escopo que eu quero gerar essa variável. Então, essa URL é bem simples. Aqui está a explicação que eu acabei de dar. Aqui tem um exemplo. Então, C2.url, value igual a mostrar JCP, jogando para uma variável URL. E aí eu gero parâmetros, olha aqui, ó, dentro da URL. Ó. Separam name, nome, value, hazer. Separam name, local, value, UFPR. Esse cara aqui vai gerar para mim uma URL mostrar.jsp, ponto de interrogação, nome igual a hazer e comercial, local igual a UFPR. E aí, depois vocês conseguem ver aqui, a URL gerada, mandei mostrar a URL e gerei um href com essa URL. Olha que bonitinho que fica, tá? Rodem esse exemplo, vejam esse exemplo funcionando. E aí, claro, né? Esse mostrar JSP, para ele funcionar, esse mostrar.jsp tem que pegar esses dados com param.nome e param.local. Esse aqui seria a mostrar JSP. Então vamos lá, os motivos para usar a CURL.
Lembram-se quando eu falei para vocês sobre sessões e que quando a gente tinha sessões, o próprio Java verificava se os cookies estavam setados ou não e fazia ou a passagem do ID via cookies ou a passagem do ID via parâmetro? Então, eu falei para vocês lá naquela época que quando você gerava as suas URLs, você precisava codificar as URLs, tá? Eu não dei muita bola naquela época. Aqui, a tag CURL, ela já faz isso para nós. Então, toda vez que nós criamos uma URL usando a tag C2.URL, ele verifica se os cookies estão habilitados para aquele cliente. Se estiver habilitado, ok, sem problema nenhum. Se não estiver habilitado, ele vai já gerar o parâmetro de JSessionID para nós. Tá? Então vale muito a pena nós usarmos CURL em todas as URLs que nós formos gerar na nossa aplicação. Tudo bem? Então essa é uma dos grandes motivos da gente usar a tag C2.URL. Outra coisa interessante é que escrever uma URL em HTML, só em HTML, se você iniciar essa URL com barra, faz com que essa URL seja relativa ao servidor, não à nossa aplicação. Tá? Sempre que eu escrevo uma URL com barra, eu tenho que colocar o nome da minha aplicação logo depois, senão ele cai fora da minha aplicação. E aí fica chato, porque eu tenho que usar pagecontext.request.contextpath para ficar criando. A tag C2.URL, quando eu coloco barra na frente dela, da URL que eu estou gerando, ele já é relativo à nossa aplicação. Eu não preciso colocar o nome da aplicação, não preciso me preocupar com isso. Então, dois grandes motivos para usar o seu URL. Ele já faz o tratamento do ID da sessão e toda tag que começa com barra já é relativa à raiz do meu contexto, da minha aplicação. Então, sim, vocês precisam usar a CURL na aplicação de vocês. Aqui está o exemplo, olha só. Se eu fizer um ahref barra index.html, façam esse exemplo depois. Ele vai gerar a seguinte URL, ou ele vai gerar uma URL apontando para esse lugar aqui, ó, www.servidor.com.br, que é o seu servidor, barra index.html. Isso é fora da sua aplicação. Para fazer com que isso funcione na sua aplicação, você tem que ficar adicionando, né, a raiz de contexto dessa forma aqui, ó. Page context, request, context path, tem que ficar fazendo isso daqui em toda a URL que você vai fazer. Parou, chega, não precisa mais disso. Basta usar C2.URL com o value barra index.html. O C2.URL já vai tornar a sua URL relativa à raiz de contexto. Tá? E vai adicionar o JSessionID se for o caso, né? Quer dizer, se os cookies não estiverem habilitados para o seu cliente. Olha que legal, então sim, tem que usar o C2.URL na sua aplicação, no trabalho também. A outra tag de manipulação de URLs é a cRedirect, e ela faz o que o nome diz, ela faz response.sendRedirect. No atributo URL você diz para onde que tem que pular e você consegue mudar o contexto se for o caso. Também consegue passar parâmetros com cparam. Veja que essas três tags de manipulação de URLs aí, elas têm esse parâmetro com cparam que gera parâmetros com ponto de interrogação, nome igual a valor. URL, contexto, cparam. E aqui um exemplo bem simples, ó, C2.redirect, vai redirecionar para mostrar JSP, passando nome razer, local, UFPR. Relembrando a diferença entre os redirecionamentos, né? O forward que é feito internamente pela servlet, o navegador não toma consciência do que está sendo feito, portanto a URL não muda. Se for feito um refresh no navegador, repete a requisição original, porque isso aqui faz um request dispatcher.forward, e mantém os atributos e parâmetros da requisição original, inclusive o método. Já o C2.redirect faz um send redirect, então é as mesmas diferenças que nós tínhamos lá em servlet, nós temos aqui, né? A aplicação instrui o navegador a fazer a nova requisição, né? Pular para essa segunda URL. É o navegador que carrega a segunda URL, sem repetir a requisição original. Um pouco mais dentro que o forward, tá? A gente pode até dizer isso, porque precisa de duas requisições, mas a gente nem sente essa diferença, tá? Os objetos colocados na requisição original não estarão disponíveis na segunda requisição. Em suma, né, uma nova requisição acontece. Isso é, a primeira requisição ela termina e é feita uma nova requisição. Quando usar também a mesma discussão, o forward, quando a requisição original pode ser repetida sem gerar inconsistência, por exemplo, consultar do banco de dados, atualização de registros, remoção de registros. Já o send redirect, quando a gente está fazendo um insert, por exemplo. Aqui umas diferenças entre o forward e o send redirect, né? Então o JCP forward e o C2.redirect. O forward é traduzido por um forward
do request dispatcher e o redirect equivale a um response.sendRedirect. O forward é feito internamente, o redirecionamento é feito internamente no servidor. Já o cRedirect, ele retorna para o navegador fazer o redirecionamento. O forward, o navegador não toma consciência do redirecionamento, que faltou um C. No cRedirect, o navegador é quem faz o redirecionamento. No forward, não altera o URL, no redirect altera o URL. No forward, mantém a mesma requisição, no redirect são feitas duas requisições. No forward, o refresh no navegador repete a requisição original. No redirect, o refresh no navegador só repete a última requisição, a requisição redirecionada, tá? No forward são permitidos parâmetros no escopo da requisição e parâmetros na URL. No redirect, somente parâmetros via URL, porque a requisição termina quando você pede o próximo redirecionamento. No forward, a gente usa para operações idempotentes, isso é, operações que quando repetidas retornam o mesmo resultado. No redirect, para operações não idempotentes, quer dizer, quando você repete a operação, ele pode retornar resultados diferentes. Quer dizer que no forward você usa para consulta no banco, remoção e alteração de registros, e o redirect a gente usa para inserção de registros. Basicamente essas são as diferenças entre eles. E as diferenças entre as inclusões. A gente tem 3 inclusões aqui, ó. O include file, o JCP include e o C:\import. O include file é uma diretiva, o JCP:\include é uma tag de ação do JCP e o C:\import é uma tag do JSTL. A diretiva include file faz uma inclusão estática, quer dizer, ele inclui o arquivo exatamente naquela posição em tempo de compilação. A diretiva include file faz uma inclusão estática, isso é, ela pega o arquivo e coloca naquela posição da diretiva em tempo de compilação, basicamente um merge entre os arquivos. Já o JCP include faz uma inclusão dinâmica em tempo de execução. Basicamente ela é transformada para um include do request dispatcher. Isso é, ele pega em tempo de execução, pega a saída do recurso que foi requisitado e coloca naquela posição, na saída. E no caso do JCP include, só inclui recursos do próprio contexto, da própria aplicação. E o C:\import é muito parecido com o JCP include, quer dizer, ela executa um include do request dispatcher, mas pode incluir recursos de fora da aplicação. E com isso nós terminamos as tags de propósito geral. Vamos ver as tags de formatação do JSTL. Bom, para fazer as tags de formatação, a gente usa esse tag lib aqui, ó, prefixo FMT por padrão, com essa URI que termina com FMT. Por exemplo, FMT:\format number, eu dou um valor e o tipo da formatação que eu quero. Veja que essas tags não servem só para formatação propriamente dita, mas para internacionalização. A gente não vai chegar a ver isso, mas fiquem com isso na cabeça, porque se um dia vocês precisarem fazer a internacionalização de um sistema baseado em JCP, com JSTL mesmo, se for o caso, vocês têm condições de fazer isso, tá? Antes de mais nada, eu gostaria só de relembrar 2 conceitos que às vezes ficam perdidos aí no meio do curso, né? Formatação, o que eu vou chamar de formatação é quando eu tenho um tipo básico, por exemplo, um número 10.54, básico primitivo, e eu quero transformar para uma string para poder mostrar para o usuário, tá? Então isso eu vou chamar de formatação. Já quando eu faço parsing, é quando eu estou convertendo uma string, por exemplo, você recebeu uma string, porque o cara entrou com essa string numa interface, e eu quero transformar para tipo básico, tipo primitivo, ok? Então a diferença entre as duas coisas, formatação, tipo básico, para string, para apresentar para a pessoa, para o usuário, e parsing, a pessoa, o usuário entrou com um dado, eu recebi isso como uma string e quero converter no tipo básico. Lembrando, claro, né, que no parsing eu posso ter um erro na hora de fazer esse parse aqui. Por quê? Porque o cara pode ter entrado com um caractere que não condiz com um número e eu tento transformar isso para um número e não funciona. Para fazer formatação de números, eu tenho uma tag chamada FMT:\format number, com várias possibilidades de atributos aqui. Primeira coisa que vocês têm que pensar é que value é o valor que eu quero formatar. Type é o tipo, tem alguns tipos pré-definidos. Posso usar um padrão, posso definir quantidade máxima de dígitos inteiros, quantidade mínima, quantidade máxima de dígitos fracionários, quantidade mínima. Posso fazer essa formatação e colocar dentro de uma variável que está num determinado escopo. Então essas são as explicações que eu tenho. Ó, o tipo pode ser um number, currency ou porcentagem. O pattern, né, o padrão, eu posso usar esses símbolos, ó, representa um dígito e 0 se não existe, separador decimal, separador de grupo. Quer dizer, isso é meio básico do Java, a gente consegue usar aqui no pattern.
Vamos usar um exemplo, olha só, tem um C7 nesse JSP, da variável número, com um valor grande aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.9876, e aí eu estou formatando ele de várias formas. Na primeira eu estou formatando, ó, format number, value igual, dólar número, type number, format number com type currency, format number com type percent, format number com max fraction digits 2, depois format number com min fraction digits 5, vamos ver o comportamento disso, e format number do type number com um pattern aqui, ó, cerquilha, 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 ponto, cerquilha, cerquilha, e 0, significa que eu estou formatando com notação científica. Ficaria mais ou menos assim, olha que legal da formatação científica, ele colocou o E pra gente, né? Colocou 1, qualquer coisa aqui e colocou o E pra gente. E aquele, quando eu coloquei o número mínimo de dígitos fracionários, ele colocou um 0 para nós aqui. Então façam esse exercício e vejam como é que se comportam essas várias formatações. Para formatar uma data, eu tenho o FMT format date. Então um value tem a data que eu quero formatar, o tipo pode ser data, a hora ou ambos. Eu também tenho um estilo de hora, tenho um estilo de data, posso definir um padrão e também posso colocar numa variável num determinado escopo. O tipo da hora, né, o estilo da hora, eu uso full, long, medium, short. O estilo da data, full, long, medium, short, a gente vai brincar um pouquinho com eles daqui a pouco. Pattern no estilo customizado e daí a variável no escopo. O pattern usa designador de era, ano, mês, quer dizer, você coloca lá dd barra mm barra y, tá? Então seria mais ou menos isso. E aqui você define o estilo que você quiser no atributo pattern. Vamos a um exemplo. Então vamos criar primeiro uma data com a data e hora atual, JCP use bin, id data, class java util date, e aí vamos formatar essa data de várias formas, olha só, format date, value $data, que é essa data que a gente acabou de criar, date style long, date style short, vejam esse cara funcionando. Aí coloquei um padrão, ó, YY barra M barra D, vamos ver como é que ele vai ficar. Coloquei um padrão EEE, o que será EEE? E é dia da semana, então ele vai mostrar um dia da semana para nós com 3 letras. Aí um outro padrão, dd barra mm barra yy, que é o nosso padrão brasileiro aqui. Então, quando você mandar mostrar isso daqui, vai mostrar mais ou menos isso, ó, 8 de agosto de 2020, 8 do 8 do 20, 20, 8, 8, sabe que foi um sábado quando eu rodei esse experimento aqui, e dia, mês, ano, ó, 8 do 8 de 2020. Então, façam esse exercício, vejam, peguem a data que vocês vão fazer e vejam o resultado. E aí, para fazer parse de string para número, tá? Eu tenho o parse number, lembrando que o parse ele pega uma string e transforma em tipo primário, em tipo primitivo. Não, a gente não vai usar isso porque a gente não vai receber essas strings. Basicamente a gente vai usar o JSP e o JSTL para mostrar valores, a gente vai fazer conversões. Mas tem o parse number e para formatar e para fazer parse de data você tem o parse date. Então você pode usar esses dois aí para fazer parses, tá? Mas a gente não vai usar eles, mas eles estão disponíveis se você precisar algum dia aí. Bom, pessoal, com essas tags agora, não tem desculpa para vocês pegarem uma data de um banco de dados e mostrar do jeito que veio, daquele jeito estranho. Você tem que formatar todas as datas. Você tem que formatar todos os números do seu sistema. Olha aqui, ó, são duas tags que vocês precisam aprender. O format date e o format number. Tá? São as duas tags que vocês têm que usar. Não tem desculpa, pessoal. Você tem que formatar todos os elementos na hora de mostrar o seu sistema. Como a gente não está fazendo um sistema internacionalizado aqui, formata no formato brasileiro que está valendo, mas pelo menos você está usando essa tag aí e está se preocupando com isso, beleza? Então vamos ao último conjunto de tags que nós temos, que são as tags de SQL. Pessoal, vocês não vão usar essas tags de SQL, tá? Eu só estou mostrando essas tags para vocês, porque eventualmente você pode precisar fazer um protótipo muito rápido. Seu chefe chega para você e fala, olha, hoje à tarde você tem que apresentar para mim uma página para a gente validar isso com o cliente. E aí o que acontece? Você não tem tempo para se preocupar em fazer Model View Controller, usar Design Pattern, usar um monte de coisa legal. Você tem que fazer aquilo a toque de caixa rápido. Então o que você faz? Você prototipa, você faz um protótipo. Na teoria, o protótipo, você faz ele, valida com o cliente e você joga fora aquele código. Você não pode
usar o código do protótipo. Porque você vai fazer desse jeitão aqui, tá? E você tem que jogar fora e fazer do jeito certo depois. Então, no trabalho que a gente vai fazer, que vocês estão fazendo aqui da disciplina, você está proibido de usar tags do SQL. Porque se você usar as tags do SQL, você vai estar quebrando completamente o nosso MVC. Se já era complicado você fazer um elemento de visão, acessar o modelo nesse nosso MVC Model 2, imagine meu visão acessando banco de dados. Não tem como, então você está proibido. Mas eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver como é que ele funciona, tá? Então, para usar as tags do SQL, você adiciona o tag lib SQL com essa tag lib aqui. Você tem várias tags disponíveis. A setDataSource para conectar com o banco, a transaction para rodar comandos dentro de uma transação, a query para efetuar selects, a update para fazer insert, update, delete, a SQL:/param para adicionar parâmetros em queries, né, aquelas queries que tem o ponto de interrogação, e o dateParam, que é para colocar parâmetros em queries que tem ponto de interrogação, e aquele parâmetro é um parâmetro do tipo data. Então o setDataSource tem basicamente 5 atributos: o var, que é a variável que vai receber a conexão, o driver, que é o driver do banco que você está usando, a URL, que é a URL de conexão do banco de dados, user e password para conectar, o usuário e senha para conectar no banco de dados, tá? Aqui nesse exemplo eu estou usando o driver do banco de dados Derby. Algumas notas sobre o Derby, tá? O Derby, você tem um driver que é o derby.jar, eu acho que ele está já direto ali no teu NetBeans. O driver dele é esse embedded driver, então ele é um banco de dados que vai junto, ele está embutido na sua aplicação, ele não usa servidor nem nada, e ele é um banco de dados baseado em arquivo, tá? Então você tem que criar um arquivo em algum lugar com um banco de dados lá. Eu só coloquei como exemplo aqui porque eu usei ali, mas você vai usar qualquer banco de dados ali, em especial você vai usar ou MySQL ou Postgres, você não vai usar o Derby. Dado que você fez uma conexão com o banco, você executa um SQL:/query para executar um select, por exemplo. Você diz qual é o data source, no atributo data source, com a variável da conexão, e uma variável que vai receber os dados da consulta. Dentro do SQL:/query você coloca select, nome, vírgula, endereço, from tbpessoa. Então coloca a sua query lá dentro. Isso aqui executa a sua query e coloca o resultado nessa variável consulta. Para você mostrar os dados da sua consulta, você logo depois do SQL:/query, você executa um for each, por exemplo. For each, quais são os itens que você quer varrer? Você pega a sua consulta.rows e a cada volta do laço, uma linha vai ser colocada dentro da variável linha daqui do for each, né? Aí você mostra a linha.nmpessoa e esse linha.nmpessoa, esse ponto .nmpessoa é o que está sendo retornado no seu select. No endereço, linha.endPessoa, esse endPessoa que está aqui é o que está sendo retornado no seu select. É bem simples de fazer uma listagem dos dados. Se você precisa fazer uma atualização do banco de dados, você usa um SQL:/update, você diz o data source também, e uma variável que recebe os dados da alteração. Então você faz assim, ó, insert int tbpessoa values, aí tem lá o ponto de interrogação para cada um dos campos da pessoa que você está setando. Para você setar esses dados do ponto de interrogação, você usa SQL:/param. SQL:/param, value, o que você vai colocar naquela posição, SQL:/param, o que você vai colocar naquela posição. Esses params, eles são posicionais, isso é, o primeiro SQL:/param vai para a primeira interrogação. O segundo SQL:/param vai para a segunda interrogação e assim por diante. Esse SQL:/param você pode usar em qualquer query, por exemplo, nessa query do SQL:/query também. Aqui tem um exemplo completo. Ó. Nesse exemplo completo eu tenho um arquivo, JSP, que dentro do body, a primeira coisa que ele faz é se conectar com o banco, que eu estou me conectando com MySQL. Aí essa conexão eu estou jogando no SQL:/query, isso aqui é logo depois, tá? Então estou jogando a conexão, estou fazendo uma query, ó. Lembrando que nós não usamos asterisco, vocês não podem usar asterisco nas queries de vocês. Aí estou criando uma tabela, estou fazendo um for each no result.rows, esse result é o que eu retornei aqui, ó, como resultado da minha query. A cada volta do laço, a variável linha recebe uma linha daquilo que foi retornado, e daí eu mando mostrar, ó, linha.id cliente, linha.nm cliente, linha.email cliente. Esse id cliente, nm cliente e email cliente é o que está sendo retornado no meu select anteriormente. Aí fecho o for each
e com isso você executa um exemplo completo de SQL. E aí, como exercício, façam esse exemplo, né, numa tabela clientes, criem ele num Postgres ou no MySQL e façam ele funcionando. Pessoal, esse é o conteúdo de JSTL. Vocês viram que JSTL tem várias tags, essas tags são usadas para fazer várias tarefas dentro do seu JCP. Essas tarefas que as JSTLs, as tags do JSTL fazem, servem para você eliminar completamente os seus códigos de scriptlet, isso é, os menor por cento maior não vão mais existir. Vocês vão tirar esses códigos e o trabalho que vocês estão fazendo da disciplina não pode ter scriptlet, não pode. A gente veio ao longo do curso construindo esse conhecimento para vocês e mostrando até chegar no ápice, que é mais ou menos isso daqui. Você não escrever mais código JSTL. Ah, mas eu já escrevi. Não tem problema. Agora você vai lá e troca. E o fato de você trocar esse código que você fez, que era scriptlet, para código JSTL, vai fazer com que você entenda o JSTL e você aprenda melhor, você fixe os conteúdos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Treinem bastante JSTL. Não tem jeito fácil de você aprender isso daqui. É fazendo os exercícios, fazendo os exemplos que eu mostrei para vocês, verificando os resultados e entendendo, tá? Até a próxima, pessoal.